Quem esteve aqui é que vota. Quem esteve aqui, não adianta vir amanhã, quem não estava aqui não tem, só quem estava. Ficou acordado que o próximo e provável decisivo encontro será marcado a partir da semana que vem. O Corinthians tem pressa. Precisa logo acabar com esta história. Mesmo com a investigação policial sobre as supostas irregularidades com o último patrocinador e suas consequências ainda estarem acontecendo. A gente precisa entender, eu acho que a torcida precisa entender, é importante, que o tempo do estatuto, o tempo do processo interno administrativo é diferente do tempo da polícia, é diferente do tempo da justiça. Às vezes as coisas na polícia são diferentes do que é dentro do estatuto. O estatuto, o que o Conselho faz é apurar se houve prejuízo para a imagem, se houve prejuízo para o clube. Se houve, o infrator tem que ser punido, e é isso que a gente está observando. Independe de ter resultado em inquérito policial, ter resultado em processo. A gente está cumprindo o estatuto, as pessoas precisam talvez conhecer o estatuto e saber que o conselheiro, ele é obrigado a fazer isso. Até porque nós temos uma nova Lei Geral do Esporte, que poucos conhecem, que entrou em vigor ano passado, que ela responsabiliza o órgão fiscal ou fiscalizador ou aquele que tem a responsabilidade de fiscalizar e sabe de alguma irresponsabilidade e não age. E é importante lembrar que Augusto Melo ainda é presidente. Caso seja afastado após a votação, que ainda será marcada, uma assembleia com os sócios definirá seu futuro. Enquanto esta indefinição persiste, o clube, que em campo continua evoluindo, vai vivendo uma das crises políticas mais importantes de sua história. Olha, um pouco mais de um ano que o Augusto assumiu, e aí o lado de lá, a oposição, já se manifestando, já querendo transformar as coisas politicamente no Corinthians, porque durante mais de 15 anos tudo estava legal, né? Um grupo só que comandava, trocava o presidente, mesmo grupo, agora as coisas mudaram. Independentemente disso, a Polícia Civil segue ainda analisando todo o contrato com a Vai de Bet, isso está na polícia, isso tem formato de inquérito. Independentemente disso, o Conselho resolveu se manifestar. Em dezembro só não aconteceu porque o Augusto teve a liminar. Só que ontem o que eles votaram foi a admissibilidade da ação de impeachment. E ela foi votada favorável para que continue contra o Augusto. O Augusto agora, numa próxima reunião do Conselho, vai saber se essa votação vai acontecer ou não e se ela vai deixá-lo no cargo ou destituí-lo momentaneamente. Depois, isso vai para os sócios e aí teremos uma resolução. No momento em que for votado e caso o Conselho defina que o Augusto tem que ser afastado, ele já sai, o vice já assume e aí temos essa primeira situação. Agora, Chico, é muito complicado porque no lado de fora, torcida organizada, torcedores contra isso, o Augusto não concordou com o primeiro critério de votação, que era levantar a mão para ver quem queria dar prosseguimento ou não a essa ação. E aí começou a briga entre o presidente Romeu Tuma, do Conselho Deliberativo, e o Augusto Melo. E isso publicamente, todo mundo gravando, uma confusão danada. Uma crise desnecessária, né? Porque o clube vai sangrando num momento desnecessário. Por quê? Porque, como a Renata acabou de dizer, o inquérito segue. As denúncias existem, a investigação está acontecendo, mas enquanto não há conclusão, na minha opinião, não precisa disso. No momento em que amanhã o Corinthians decide uma semifinal de Copinha, inclusive no mesmo dia que era para ser um dia de festa, né? Na Neoquímica Arena, na Arena do Corinthians, tem 2 jogos do Corinthians, da base, e também do profissional no Paulista, onde está muito bem, já tem 2 vitórias. No domingo tem clássico, mas aí não, tem que estar preocupado com esse tipo de coisa. O cenário não é positivo para o Augusto, viu, Renata? Porque a admissibilidade, como você falou, que foi votada ontem, ela foi, em maioria, votada para que tenha a votação do impeachment. Se a maioria decidiu para que tenha a votação, eu faço a lógica aqui, o cálculo lógico de que os conselheiros que não quisessem ou não votariam para o impeachment, eles já teriam acabado com isso ontem. Não vai ter a votação. A admissibilidade também foi votada em 2018 para o Roberto de Andrade. E ali os conselheiros decidiram por não. Então já morreu na casca. O Roberto de Andrade nem foi ao processo de impeachment por conta disso. Foi isso que aconteceu ontem. Uma votação para ter a votação do impeachment. E os conselheiros, em maioria, decidiram por sim. Só que aí, no adiantado da hora, a Polícia Militar já não dava mais tanta segurança, né? A partir da meia-noite, porque isso se estendeu, gente, por mais de 5 horas e meia. O clima muito tenso, com provocações, ameaças ali, decidiram por encerrar.
Quando isso vai acontecer, não sei. Enquanto isso, o clube segue sangrando. O presidente está presidente, mas de que maneira? E com todo esse cenário aí, eu não sei o que vai acontecer. E vamos ver até quando o futebol vai ficar blindado disso. Exato. Não é que talvez seja o ponto mais importante. Olha quem está chegando por aqui, a nossa Gabi Guimarães. Gabi, aquele bom dia ainda para você. Qual é o recadinho de hoje, hein? Vim representar o Oi Rê. Bom